A jogada foi 9 anos atrás. No momento, o momento mais crítico lá de casa. E minha mãe, ela chama um tio meu, um tio que é cristão, ele tinha entregado a vida para Jesus há um tempo. Nós estávamos sentados na mesa de jantar. Era uma segunda-feira à noite, eu lembro. E eles começaram a conversar sobre algumas coisas que estavam me incomodando. Eu peguei uma faca. Eu falei, eu vou acabar com isso aqui agora. E quando eu fui matar minha mãe, meu tio falou uma frase assim: você não tem mais o brilho de criança nos teus olhos. Irmão, aquilo, a minha mão amoleceu. E todo aquele ódio do meu coração, tudo aquilo que estava me possuindo, ao ponto de eu pensar em matar minha mãe, a mulher que dedicou 20 anos da vida para cuidar de mim, amoleceu minha mãe. Ele falou assim: você precisa de Deus. E naquele momento, de forma sobrenatural, por alguns segundos, eu me senti abraçado ao ponto de não estar mais ali naquela mesa. Eu fui levado para algum lugar que eu não sei para onde foi. E eu voltei diferente. Foi ali. Eu voltei diferente. Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Franco. Hoje, um dia muito especial para mim, porque eu estou recebendo aqui na mesa da minha casa um irmão, uma pessoa que me inspira muito com seu foco, disciplina, sua espiritualidade. E nós vamos bater um papo franco. Ele já prometeu aqui falar francamente comigo. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo Franco, meu irmão Fernando Guerreiro. Uau! É um prazer estar aqui. Eu juro solenemente, treinei a palavra, falar com franqueza. É um prazer estar aqui. Boa, irmão. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de receber você aqui. E eu tenho certeza que desse papo vai sair muitas palavras de transformação para as pessoas que vão nos ouvir. Irmão, a primeira coisa que eu queria introduzir no nosso papo, da onde vem essa sua sede pela vida, cara? Eu vejo você uma pessoa com muita sede pela vida hoje. Eu sei que não foram todos os dias assim, mas de onde partiu tudo isso? Na primeira, você vai me fazer chorar. Aqui você tem que ficar totalmente à vontade, as pessoas realmente se emocionam, porque o papo aqui, por ser franco, ele é um papo que vem na profundidade. Então, aonde tem emoção, né, as coisas fluem e também a gente traz verdade. Mas antes de você respira aí e antes de você falar, eu vou falar aqui do nosso café, que é o que nos trouxe energia para esse papo, o Expresso Forte. Temos até aqui um slogan da Expresso Forte, o melhor café. Se você quer ter uma máquina de café profissional na sua casa, chame a Expresso Forte, porque é um café de qualidade. Né, diretor? Expresso Forte. A arte em tomar café. Uau! Dobrou a energia agora. Irmão, diz aí da onde vem essa sede pela vida. Da morte. A minha sede da vida vem da morte. Eu acho que quando você chega num estágio da sua vida que a morte é o último recurso e você é resgatado daquilo, é o all-in. Todos os dias é all-in. Todos os dias é viver com intensidade, todos os dias viver tudo que você tem para viver. Essa é uma história que ela começa 9 anos atrás. E a gente vai chorar muito aqui. É normal. É isso aí. Mas o que você traz desse dia quando você fala assim 9 anos atrás? É porque sempre quando acontece algo que é marcante na nossa vida, a gente tem uma data que pontua um divisor de águas, que pontua uma grande tomada de decisão, que pontua troca de pessoas, troca de lugares, troca de energia, para que tudo se renove, né? Então, eu tenho certeza que tem dias que foram marcados para você dentro dessa grande transformação. Para as pessoas que ainda não conhecem o tão conhecido Guerreiro, Fernando Guerreiro, ele é um preparador físico de altíssima qualidade, mas desde quando eu o conheci, há uns 6 anos atrás, eu acho que você nem vai lembrar que o dia que eu te conheci foi numa ação
beneficente de um grupo que você tinha. Nossa. Que o Renan me convidou e falou, cara, vamos comigo lá num grupo do Guerreiro. Lá no MASP. Porque todas as terça-feiras, se eu não me engano, a gente se encontrava para sair, fazer doação de alimentos, cantar um louvor para os moradores de rua e tudo mais. E na época que você era treinador do eMove, você tinha uma frase que é assim, nunca é só um treino. Porque nunca era encontrar com o guerreiro e todo mundo falava, cara, eu vou pro treino do guerreiro, eu saio com o corpo cansado, mas com a energia renovada, porque você sempre foi uma pessoa, inclusive até nos momentos que você nem mesmo sabia, você sempre foi uma pessoa muito espiritualizada. Uau. Né? Então as pessoas sentiam isso e aí desde então eu passei a acompanhar o teu trabalho e falei assim, esse cara é diferente. Esse cara não é só um treinador que manda fazer 10 burpee, 10 flexão de braço, porque era o layout do teu treino ali, era um treino... Faca na caveira. E faca na caveira, mas integrado a algum tipo de conhecimento que a pessoa levava. Uhum. E eu acho que isso é uma parada que faz também as pessoas trazerem algum tipo de diferencial dentro do mercado, quando você traz uma leitura de que realmente as pessoas precisam e necessitam. Porque é óbvio, hoje as pessoas precisam sim se exercitar, as pessoas precisam mexer a máquina, como eu costumo dizer, investir na máquina, mas a torre de comando dessa máquina toda é a nossa cabeça, que é ligado ao nosso GPS, que nos direciona. Isso. Né? Então, assim, eu tenho muito a tua visão na minha cabeça como uma pessoa que sempre foi muito solidária. E toda pessoa que é muito solidária, ela parte, o início dessa solidariedade, ela vem de alguma falta no momento da vida. Algumas. Né? Algumas faltas. No meu caso, muitas. Né? Então, me conta um pouco mais. Eu não posso fazer só um jabá, mas eu quero que as pessoas conheçam mais a história por trás do guerreiro, que é o cara do foco, da disciplina, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e espiritual. Né? Então, a ideia do Papo Franco é trazer o que o guerreiro passou para se formar nessa referência que é hoje, no qual as pessoas se inspiram para possivelmente sair da morte. Uhum. Porque você sabe que muitas pessoas já foram salvas por conta do conteúdo que você gera e das conversas que você tem. Muito. Né? Então, aonde você acha que partiu essa falta? Qual foi a primeira falta que você acha que... A paternidade. Foi o alicerce dessa construção? Eu cresci com os meus avós. A minha mãe teve que sair de casa muito cedo para trabalhar. Então, trazendo um background mais completo, né? Eu nasci numa cidade de 3.500 habitantes. Caramba, bairro. Um bairro. É um condomínio quase, né? Lá no interior do Paraná. E a minha mãe precisou sair de casa muito cedo para trabalhar e os meus avós assumiram a minha criação, a cocriação junto com a minha mãe. O meu pai tinha os problemas dele e... Eu aprendi isso muito tarde, mas a minha mãe me deu tudo, mas não deu o que um pai poderia dar. Então, apesar da mãe, do vô, da avó, dos tios e todas as pessoas fazerem sempre de tudo, só um pai pode dar o que o pai tem para dar. Hoje eu sou pai e hoje eu sei o quanto isso é real. Mas eu cresci muito bem, Diogo. Eu cresci assim... Cresci no interior, eu cresci numa fazenda, eu fazia tudo o que eu queria, eu me divertia, cara, foi incrível. Só que chega numa fase que o filho, principalmente homem, ele precisa de um eu te abençoo do pai, que vem de várias maneiras. Sim. Que às vezes é uma frase do pai que ele fala assim, filho, você está pronto, vai lá. Filho, olha, você está entrando numa fase da vida que você precisa se comportar assim. Uma mãe não sabe como que a puberdade vem para um adolescente. Um avô, ele viveu muitos anos atrás para entender o que essa geração está vivendo. Então, falta um pai próximo. E a minha grande referência para isso é Mateus 3,17, quando Jesus ele volta das águas, os céus se abrem, a pomba desce sobre ele e a voz de Deus... Esse é meu filho amado, o qual teu prazer. Quando essa voz de Deus vem e fala, esse é meu filho amado, o qual teu prazer, é uma voz falando, eu te abençoo, você está pronto e o ministério de Jesus começa.
Que massa, velho. E é louco isso, porque até chegar a ter esse nível de consciência que você tem hoje, o mundo acaba engolindo. Não tem como. Porque as distrações, as tentações, as coisas que o mundo tenta de alguma forma nos alimentar todos os dias, Muito. isso às vezes engole ao ponto de você ficar fechado numa bolha e ter dificuldade de encontrar realmente aquilo que você precisa para ser preenchido. Que no teu caso você teve um amor familiar, mas como toda pessoa precisa ter um amor paterno ou possivelmente uma figura masculina, porque a figura feminina ela é uma coisa mais amorosa, emocional, que traz o conforto, sabe, o aconchego, né? E a figura masculina ela vai trazer mais aquela coisa do tipo, bora filho, vamos pra guerra, mais selvagem. você precisa se mover, você precisa agir, isso, aquilo. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas, assim como você, hoje estão numa situação que sentem esse buraquinho que fala assim, cara, eu quero agir, mas eu não tenho força. Eu quero agir, mas me falta algo. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei por onde começar. E às vezes é ter esse sentimento paterno que a gente consegue encontrar com uma boa amizade com Deus. Muito. Porque muitas pessoas não conseguem, o que eu costumo dizer, ter uma boa relação paterna ou até com qualquer figura masculina que seja, nessa conexão horizontal que está à frente dos nossos olhos. Isso é uma dificuldade muito grande. Forte, cara. E tem um problema maior que, normalmente, você pega qualquer figura ou paterna ou de autoridade e, assim, quem não passou vai passar por alguma rejeição nesse sentido. Sim. De figura de autoridade. E a gente lança essa perspectiva de rejeição para Deus. Então, eu cresci sem um pai. Eu cresci um cara meio que largado no sentido, faz o que você quiser, Você bro. teve os momentos revoltados? Muito. Cara, é isso. Vamos lá, deixa eu voltar aqui pra você entender. Então eu cresci muito bem, mas eu cheguei aos 17 anos, pensa num moleque da hora, velho. Um moleque obediente, um moleque estudioso. Eu estourava, mano. Tudo que eu fazia era referência. Tudo. Comportamento, amor com a família, respeito, tudo. Só que aí eu transiciono. Eu saio de uma cidade de 3.500 habitantes e venho para São Paulo morar com a minha mãe para estudar educação física. Isso, você estava com quantos anos? 17. Cara, foi muito doido, porque no dia 1º de outubro, isso talvez de 2007 ou 2006, eu fiz o vestibular e no outro dia era meu aniversário de 17 anos. Era muito cedo, pra você ver o meu nível de capacidade intelectual. Eu já entrei... Eu terminei o colegial já com a validação para a faculdade. Eu só precisava do meu diploma do colegial. Só que eu venho para São Paulo e, cara, eu passo um ano muito focado. Tipo, eu vim treinar, eu jogava futebol, tava buscando minha carreira de jogador, focado. Acordava 4h30 da manhã, não porque queria, mas porque a gente morava no Intercap, no Tabuão. Era divisa do Intercap com o João 23. Eu tinha que pegar um ônibus, ir até a Santo Amaro, e assim, no ponto inicial do ônibus já não tinha mais lugar para sentar. Então, eu ia até metade do caminho de pé, espremido igual sardinha, minha mãe junto, aí minha mãe descia na metade desse caminho, ela ia para o trabalho dela e eu seguia para a faculdade. Eu usava o jaleco da faculdade de anatomia para pedir carona no busão, ou passava por baixo da catraca do ônibus para poder comprar um lanche no final de semana. Rolou uma dificuldade financeira, então, animal. também no começo. Não, animal. Eu nunca tive dinheiro sobrando, assim. Mas aí que tá. Minha mãe, ela bancou toda a minha jornada com um salário de doméstica. Aquilo gerava um princípio de honra muito doido. Mas eu não sabia o que era isso ainda. Eu não tinha a revelação do que era isso. Aí eu venho, 18 anos. Então, um ano depois, eu conheço um negócio chamado noite, balada. E aí foi uma transição, porque fazia um ano que eu estava longe dos meus amigos lá do interior. E quando eu volto para visitá-los, está todo mundo chapado. Todo mundo se perdeu na vida. E os caras dando trabalho. E na minha mente, eu falei assim, para salvar esses caras, eu vou mostrar para eles como é ruim. E a primeira vez eu pego uma garrafa de uísque e eu bebo quase a metade da garrafa, sem nunca ter bebido na vida. Obviamente que deu muito ruim. Deu Passou muito mal? Passei muito mal.
Passei muito Mas mal. você já fez isso com a intenção de mostrar para eles que eles não estavam no caminho certo. Não que você também já estava se perdendo. Não, eu tava íntegro ainda. Eu não tinha feito... Tipo, cara, eu era de boa. Eu era virgem, irmão. Com 18 anos ainda. Coisa que hoje em dia... Não, esquece. E uma coisa que eu me arrependo foi ter perdido a virgindade aos 19 e não ter esperado os 28 quando eu casei com a minha esposa. Mas, enfim. E aí, Diogo, eu voltei para São Paulo. Então, isso aconteceu lá no interior do Paraná. Eu voltei para São Paulo. E, cara, aquela adrenalina foi boa. Foi uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. E aí eu fui para a noite de São Paulo. Só que uma coisa é você tomar um porre numa cidade de 3.500 habitantes que o cara pega você e te deixa na tua casa ou leva para dormir na casa dele e cuida de você. São Paulo, o cara te soca uma droga, o cara te leva para outro lugar. Aí foi onde eu conheci Love Story, onde eu fui conhecendo... Cara, teve dia que eu acordei dentro de um carro, tava numa biqueira com o cara comprando cocaína. Aí eu comecei a esmurrar todo mundo. Eu falei, tá maluco, velho? Tipo... Eu comecei a andar com uma galera muito underground, pesada. Só que aí é onde começou a mudar, Diogo. Meu relacionamento dentro de casa. O filhão da hora, obediente, estudioso. Começou a dar trabalho. Começou a dar trabalho. Só que na época eu não fazia grana para me sustentar. Então olha que doideira. Eu pegava o salário da minha mãe, que já era pouco. Para ir para noite. Para ir para noite. Só que aí, o que a gente tem que entender? Não sei se vocês aí em casa passam por isso, mas eu passo muito por isso. Quando eu quero fazer algo bom, eu tenho que me esforçar 10 vezes mais. Agora, quando é para fazer uma cagada, parece que me facilita 10 vezes mais. Sim. Então, o que eu não tinha grana para fazer, começou a chegar pessoas ao meu redor que bancavam as melhores noitadas. E bancava as melhores noitadas sem dificuldade nenhuma e os convites vinham. E, meu amigo, você tá com 19 anos, 20, sem freio. E é uma parada que a vulnerabilidade, quando você está num momento da vida vulnerável, automaticamente as pessoas vulneráveis, inconscientemente, da parte delas, elas vão chegar perto de você. Porque é uma coisa que conecta. As pessoas podem não acreditar, mas são energias que conectam, porque a luz ela não vai andar com a treva, entendeu? Porém, a treva ela vai estar a todo momento te chamando e falando, vem aqui. Eu ouvi uma palavra uma vez que eu guardei muito para mim, que é assim, cara, pecar é muito bom, mas o preço que se paga é alto demais. Romanos fala que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Você entendeu? E é por isso que muitas pessoas acabam indo por esse caminho, porque é o que você falou. Pô, para eu fazer uma parada muito boa, é 10 vezes mais a energia que eu coloco para possivelmente não sair do jeito que você quer. Exato. Ainda tem esse detalhe, né? Para Você não tem uma possivelmente não certeza. sair desse jeito que você quer. Agora, para você se perder, sair do trilho ou descer numa estação onde está indo a manada, aí é um pescar de olhos, principalmente no mundo que a gente vive. Pô, era doideira. Não, e detalhe, né? Eu tava no shape. Então, cara, era tudo muito fácil. Era tudo muito fácil. Era tudo favorável a se perder. E aí foi ao ponto de as frases de bom dia em casa com a minha mãe. A minha mãe falou assim, cara, eu não aguento mais. Eu vou me jogar embaixo de um ônibus porque você tá me destruindo. E eu falava, cara, vai lá, facilita a minha vida, se mata. E aí começa o histórico da morte que eu falei para você, da onde vem esse amor pela vida. E eu carrego muito forte para mim que você só consegue viver o avivamento quando já teve um ambiente de morte antes. Então eu acho que a minha energia para a vida hoje não é vida, é avivamento. Então, Diogo, eu passei por uma temporada onde eu desejava todos os dias que a minha mãe morresse. E eu comecei um processo autodestrutivo e interdestrutivo. Eu queria destruir tudo ao meu redor. E eu sabia como. No meu trabalho teve episódio de eu olhar para o ambiente, sei lá, ter dezenas de pessoas e eu falar assim, já transei com todo mundo. Eu quebrava sonhos das meninas. Porque na boa, irmão, ninguém quer uma noitada de sexo e ser rejeitado na manhã seguinte. As pessoas sonham com família, mas o caminho que as coisas levam hoje é tipo, cara, é difícil demais, então vamos viver isso aqui.
Mas não é isso. No fundo, todo mundo quer família. No fundo, todo mundo quer ser amado. No fundo, todo mundo quer compaixão. Todo mundo quer coisa boa. Mas é que demanda 10 vezes mais energia. Talvez não aconteça quando você espera. Então, na minha cabeça, irmão, a adrenalina começou a ser chapar, muita droga, muita bebida, flertar. A emoção do flerte ela é absurda. O jogo da conquista é gostoso. Aí quando você vai pra cama, você dominou. Aí quando acaba, acabou. Acabou. E aí você tem que mandar alguém embora. E depois, acabou. É só isso aqui. Não tem futuro. Eu não quero ficar mais com você. Eu só te iludi. Eu falava isso. Eu pisava em cima. Cara, aos 19 anos, tem um episódio da minha vida que aconteceu um aborto. Aconteceu um aborto. Caramba. Isso numa mentalidade. E aí a gente precisa entender aqui que, cara, eu falei, cara, que bom que aconteceu esse aborto. Eu tô falando de 12 para 13 anos atrás. Eu não sou muito bom de cronologia, tá? Mas. Sim. E aí, esse é o início de uma destruição pesada. Então eu comecei a ir trabalhar drogado. E aí você para de render. Meu relacionamento em casa já estava destruído. E foi... A jogada foi 9 anos atrás. No momento, o momento mais crítico lá de casa. E minha mãe, ela chama um tio meu, um tio que é cristão, ele tinha entregado a vida para Jesus há um tempo. Nós estávamos sentados na mesa de jantar. Era uma segunda-feira à noite, eu lembro. E eles começaram a conversar sobre algumas coisas que estavam me incomodando. Eu peguei uma faca. Eu falei, eu vou acabar com isso aqui agora. E quando eu fui matar minha mãe, meu tio falou uma frase assim: você não tem mais o brilho de criança nos teus olhos. Irmão, a minha mão amoleceu. E todo aquele ódio do meu coração, tudo aquilo que estava me possuindo, ao ponto de eu pensar em matar minha mãe, a mulher que dedicou 20 anos da vida para cuidar de mim, amoleceu minha mãe. Ele falou assim, você precisa de Deus. E naquele momento, de forma sobrenatural, por alguns segundos, eu me senti abraçado ao ponto de não estar mais ali naquela mesa. Eu fui levado para algum lugar que eu não sei para onde foi. E eu voltei diferente. Foi ali. Eu voltei diferente. Eu voltei tão diferente ao ponto de... Cara, eu era o cara que passava na frente de uma igreja evangélica e xingava os crentes. Eu xingava crente. Não vou falar o que eu falava, porque não vem ao caso, mas eu xingava crente. Minha mãe vira para mim uma única frase: seu tio quer que a gente vá para uma igreja evangélica. Eu viro para ela e falo assim, na minha concepção, evangélico era tudo safado. Eu falo, então a gente vai para lá fazer as coisas de forma direita. E ali começa a minha história com Jesus. E você acha que... Eu acredito que você tem certeza disso, mas esse momento foi o preenchimento daquele vazio que Total. você não teve ao longo da vida. Total. Então, na verdade, o que essa história traz de aprendizado para mim e para as pessoas é que 5, 6 palavras do teu tio amoleceu um coração doente, salvou não só uma vida, mas como milhares de vidas que hoje são salvas através do salvamento da tua, né? Então, perceba que colocar Deus goela abaixo das pessoas talvez não seja o melhor caminho, mas simplesmente elevar o nível de consciência e falar assim, você só precisa disso. E aí, naquele momento, a tua mão amoleceu e falou assim, cara, pegou aqui o que estava vazio para mim, pegou, preencheu a partir do momento que você foi lá e se entregou. Eu nem diria o talvez, tá? Eu acho que não tem essa de enfiar Deus a goela abaixo de ninguém. Porque quando você precisa fazer isso, você já está fazendo algo que você não vive, que não é natural. Porque o encontro com Deus, ele é muito mais sobre a tua busca do que alguém colocar Deus para você. Sabe? E, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas naquela noite, eu acho que foi o primeiro abraço de um pai. Porque eu voltei transformado.
Foi realmente num piscar de olhos. E eu passo um mês sem drogas, sem álcool, sem balada, sem sexo. Mas foi interessante porque a gente tem que entender toda uma estrutura que está acontecendo. E por 3 anos eu tinha um cliente na academia que era cabeleireiro. E eu ficava zoando ele. Eu falava assim, desculpa a expressão, eu falava, você é uma baitola. Porque ele era engraçado o jeito dele, só que ele era pastor. Então ele vinha pregar para mim, ele e o filho dele lá na academia. Cara, eu ficava mostrando pornografia pros caras, eu ficava contando sobre um episódio sexual que eu tive alguns minutos atrás. Diogo, eu era o cara que ia me masturbar no vestiário da academia em horário de trabalho, irmão. Auge, hein? Isso é o auge da perdição, hein? Irmão, eu me masturbava de 2 vezes, às vezes 3 vezes por dia, no vestiário da academia. Cara, sabe uma coisa que... Ai, eu fico muito assim, tipo, borbulhando por dentro, que milhares e milhares e milhares de pessoas vivem hoje, mas por não ter o nível, vivem isso que você está falando, que você vivia no passado. Mas você fica tão dentro de uma bolha, e essa bolha ela é criada camadas e camadas para que ela fique cada vez mais distante de você visualizar o que está acontecendo lá fora. E quanto mais camadas tem em volta dessa bolha que você mesmo cria, que pessoas ajudam você a bater o tijolinho e fazer mais camada, você acha que aquilo é certo. Você acha que aquele é o melhor caminho. Porque aquele é o prazer momentâneo, é o imediatismo, é aquela coisa do tipo, cara, é o agora, vamos, intensamente, principalmente com essas coisinhas de tipo, tem que viver o hoje. Ei, calma. Calma lá. Peraí. Não é bem assim que as coisas E tem uma funcionam. frase que tá tudo bem. Sim. Instaurou-se uma frase hoje que tá tudo bem. Só que eu quero deixar 3 livros aqui, tá? Agora. Um livro que a versão masculina chama Coração Selvagem e a versão feminina chama Encontrando a Alma Feminina. Boa. E um outro livro chama Os Muros do Meu Coração. Aí você falou sobre isso. Sabe o que é o lance da pornografia e da masturbação? É um homem que precisa se formar e se dizer homem. Então, ele olha para a mulher, ele não tem a coragem de ir até a mulher, ele não tem coragem de falar para a mulher que ele está interessado nela, que ele quer construir uma família com ela, mas ele volta, ele vai para um ambiente secreto onde ninguém está vendo e na mente dele ele está possuindo aquela mulher, aí ele se sente homem por aquilo. Ele não se dá o trabalho o esforço vezes 10 de passar pelo processo, mas no inconsciente dele, enquanto ele está tendo aquele tempo com a pornografia, é como se ele estivesse possuindo aquela mulher. Ele se sente homem naquele momento. E todo homem que cresceu sem um pai, ele precisa de uma aprovação. E muitas vezes ele busca numa relação sexual. Por isso que o cara ele vai lá, ele se esforça para a mulher ter um orgasmo, ele se esforça para a mulher sair falando assim, foi a melhor transa da minha vida. Porque naquele momento existe uma frase falando, você é bom. Tudo que um homem precisa ouvir é, você é bom, você tem o que você precisa. Então qual que é a forma mais fácil para isso? É você ter o melhor carro, é você ganhar mais dinheiro, é você estar nos melhores lugares, é você aparentar dezenas de coisas que as pessoas olham e falam, tá vendo fulano? Ele é bom, mas por dentro não é tudo isso. Então eu pego um monte de coisas que eu possuo, que me fazem ter uma expressão de que eu sou bom, que me confirma como homem, que traz para mim a virilidade de um homem. Até conversava com um amigo ontem à noite, ele falou, cara, tem homem que precisa fumar um charuto e beber uísque para dizer que é homem. E, tipo, não é sobre isso, né? Então, nessa transição, Diogo, aquele homem, ele orou e investiu 3 anos na minha vida. Provavelmente tem pessoas aqui ouvindo a gente hoje que tem pessoas que estão investindo na vida delas por anos e elas estão falando, cara, isso é mó chato, velho. Sai fora. Ou não aguento mais esse papo chato. Ou, me deixa em paz. Ou isso aí. E essas são as pessoas que tudo bem, hoje você está falando que estão chatos, mas daqui 5 anos você vai ter que virar e falar muito obrigado por não ter desistido de mim, que é o que eu faço com esse cara até hoje. Então, na segunda-feira, episódio em casa, passa um tempo, eu vou para a igreja desse cara. Aí eu chego lá, um pouco atrasado, e eu descubro que o filho dele é líder de adoração, e está tocando uma música que fala assim, acende um fogo em mim, acende um fogo incontrolável, eu quero mais de ti, Deus. Eu não sei o que aconteceu.
Quando eu me dei por mim, eu estava no chão, de braços abertos e orando. Deus, eu quero mais de ti. Não há lugar melhor para estar. E naquele momento eu decidi entregar a minha vida para Jesus de verdade. E eu passo um mês. Cara, foi o melhor mês da minha vida. O melhor mês da minha vida. As melhores noites de sono. Cara, perdão dentro de casa. Poder sentar à mesa para comer juntos. Cara, eu vi redenção acontecendo em casa. Eu acordava com alegria para viver. Só que qual que é o risco? Hoje os meus pastores eles me ensinam muito. Depois de toda vitória, toma cuidado para não baixar a guarda. Porque é nesse momento que o rebote vem. Então, depois da vitória, onde você tem que prestar mais atenção ainda, porque você vai sofrer ataques. E eu não prestei atenção na época. Eu tinha 20 anos, 21 anos. E o que aconteceu? Um convite. E o mal de todo adicto ou de todo soberbo é achar que ele está pronto. O mal de todo orgulhoso é achar que ele já carrega tudo o que ele precisa para fazer tudo o que ele tem que fazer. E eu fui esse cara. E eu fui para uma balada. Irmão, depois de um mês eu tretei com a minha mãe. Ela falou, cara, o que você vai fazer numa balada? Olha a vida que a gente está levando, tá incrível isso aqui. O que você vai fazer numa noite? E aí, tretamos. Falei um monte para ela. Já saí alucinado de casa. Abri meu coração para, tipo, chapei, Diogo. Chapei. Tipo, coisas que eu sempre quis fazer na noitada que eu nunca consegui, tipo, ter relacionamento sexual dentro de uma balada. Aquela noite aconteceu. Aquilo que eu falei. Quando você precisa romper algo positivo, você tem que se esforçar 10 vezes. Sim. Quando é para cair pro submundo, as coisas são... Então, não acha que você... Tipo, cara, tem gente que deve estar ouvindo a gente falando assim, não, eu sou o cara. Tipo, começa a pensar que se você ser o cara hoje vai te levar para onde você quer chegar daqui 10 anos. Todas essas facilidades. E você tocou num ponto que eu gosto de falar sobre os gatilhos que nos fazem fracassar dentro daquilo que foi vulnerabilidade para a gente um dia. Então, você teve os seus momentos de fraqueza dentro da perdição, né? No mundo da noite. E aí o gatilho para isso acontecer novamente foi um convite. Um convite. Então, pensa, você estava fazendo tudo ali, cara, a minha vida está sendo transformada, a minha relação dentro de casa mudou, eu estou tendo boas noites de sono, tudo está acontecendo, o rio está fluindo. Até que vem uma pessoa, pega o bracinho e fala assim, agora sai desse rio e vem para esse aqui, que esse aqui está mais quentinho e está melhor. Então, aí a importância de... É óbvio, somos seres humanos, às vezes somos falhos no processo de filtração de pessoas, porque tem muitas pessoas que têm linguagens extremamente persuasivas, os famosos... não a pessoa que tem linguagem persuasiva, mas também tem as pessoas, o famoso 171, que é profissional em te ganhar na conversa. E por mais que você se sinta pronto, que você fala assim, cara, eu tenho uma estrutura psicológica, eu tenho uma mentalidade capaz de olhar no olho de uma pessoa e falar, esse cara está mentindo para mim? Não. Sempre tem uma pessoa que vai conseguir ter um poder de fala melhor do que o seu para conseguir te entortar. Então, é um ponto de atenção que fica para as pessoas, o ambiente de convívio, a gestão de pessoas, você saber quem que está sentando na mesa da tua casa. Eu não coloco qualquer pessoa para sentar. Nós estamos gravando aqui na mesa da minha casa. Uau, isso é forte. Não é qualquer pessoa que vai sentar aqui para falar coisinha para se promover. Não é qualquer pessoa que vai sentar aqui e falar besteira intencional para ganhar número de seguidor na internet. Não vai. É pré-requisito nosso que isso aqui não vai acontecer aqui. Por quê? Porque eu faço gestão de pessoas. Então, essa gestão ela é necessária para que esse tipo de coisa não aconteça, por mais que a gente saiba que isso vai acontecer ao longo da vida, porque existem pessoas que estão um passo à frente do querer sugar, extrair aquilo que você tem de bom ou sugar e extrair aquilo que é a sua fragilidade. Exato. Porque a fragilidade, ela pode hoje não ser mais a mesma fragilidade que era antes, mas não coloca um isqueiro do lado dela. Porque ela pode reacender. E vai. E vai reacender. É um processo natural, vai. E quando você passa por esse momento de transformação, se vem uma pessoa e consegue reacender essa fragilidade, você consegue, muitas vezes, passar por isso depois e voltar no trilho certo que você estava.
Só que quando você sai do trilho e passa por esse momento de perdição, acontece uma parada que se chama autofrustração. Muito. E aí, essa autofrustração, você instala uma coisa no cérebro que é assim, cara, agora eu andei 40 dias para trás. Agora eu andei muito para trás e vou ter que recalcular a minha rota. Se você não tem uma espiritualidade treinada, um convívio com o teu eu interno para falar assim, me dê direcionamento, me dê clarificação, coloque pessoas na minha vida para poder... Cara, a gente vive hoje, e você falou uma coisa a pessoa que normalmente não tem o afeto paterno, ela passa por uma necessidade de aprovação do mundo por muito tempo da vida. Tem pessoas que morrem buscando isso e não conseguem entender o porquê. E não só o homem, mas também a mulher. Sim. E aí, a mulher ela não é um sexo frágil. Entretanto, a mulher tem uma fragilidade emocional superior ao homem, a ponto de cair em tentações com mais facilidade, porque pegam homens que têm linguagens persuasivas. Então, toda essa necessidade de aprovação, tudo isso faz com que a pessoa fique mais vulnerável. Muito. E você tem que trazer pessoas para perto de você que não aproveite dessa vulnerabilidade. E eu sei que é difícil, é muito difícil. Mas quando você coloca em oração, quando você pede direcionamento, cara, eu todos os dias quando eu acordo, eu falo assim, Deus, usa a minha vida, tire do meu caminho tudo aquilo que não estiver alinhado com os nossos princípios e valores, porque eu não quero sair do trilho, porque eu sinto, junto da tua presença, que eu estou no caminho certo. É isso aí. Só que eu estou com 31 anos, cara. Eu demorei 30 anos. Tem 1 ano que eu entreguei minha vida para servir o reino. Eu estou falando de 1 ano. Foram 30 anos fazendo um monte de besteira. E eu lembro que fazia 1 mês e pouco, mais ou menos, 2 meses, que eu estava passando por aquele momento de transformação, aquela monte de coisa acontecendo, coração aberto e choro todo dia. Eu te liguei. Nossa. E aí a gente ficou batendo um papo no telefone e você falou assim, nossa, irmão, cara, eu ganhei meu dia hoje por saber que você está seguindo isso daí. A gente bateu um puta papo legal. Foi muito bom. E uma coisa que você falou para mim no telefone nesse dia, e aí percebe como que Deus é tão maravilhoso quando você entrega para viver uma coisa, que Deus usa as pessoas para falar aquilo que você está precisando ouvir. E nesse final de semana, foi uma sexta-feira que a gente falou no telefone. Nossa, eu lembro, você tinha uma viagem. E eu tinha uma viagem para fazer nesse final de semana. E foi o convite de uma pessoa que era uma viagem para conversar sobre business, mas eu sei que essa pessoa, após conversar sobre business, ela anda num caminho errado na noite. E você, sem saber de nada, falou assim, você falou, pô, irmão, vamos se encontrar, vamos comer um negócio, bater um papo. Eu falei assim, irmão, esse final de semana para mim não dá, porque eu tenho uma viagem de negócios. E aí você falou assim, cuidado com essa viagem de negócios, porque pessoas vão tentar te levar para um lugar que não é mais seu. Uau, eu lembro disso, cara. Lembra disso? Muito. E aí, no exato momento que a gente desligou a ligação, eu falei pro cara que ia viajar comigo, cara, não vou mais conseguir viajar. Você não foi? E eu não fui para essa viagem. Uau, não, essa parte eu não sabia. E eu não fui para essa viagem. Uau. E eu sei que aconteceram coisas que possivelmente ia ser o gatilho para eu me perder novamente. Só que aonde que entra o aprendizado dessa história? Eu tive a sorte de Deus tocar no meu coração e falar, liga pro Guerreiro para conversar, porque lembra 5 anos atrás que você foi doar, Deus falando comigo, né? Lembra 5 anos atrás que vocês foram doar alimentos para os moradores de rua e foi uma das primeiras vezes que você viu uma pessoa sentada com um morador de rua, uma pessoa tocando violão e ele cantando um louvor para o morador? Uau. Então, a semeadura ela não falha, e quando a gente acha que a gente está ali no automático, servindo, fazendo as coisas e as pessoas não estão notando, e quando você faz isso sem a espera das pessoas notarem, é aí que se instala a sementinha na cabeça da pessoa, uma hora ela vai lembrar. E aí foi o que aconteceu comigo, porque até então eu nem sabia tanto do que rolava dentro da tua vida, mas para mim você era uma referência naquilo que faz uma pessoa seguir os trilhos corretos e tudo mais, dentro dos propósitos dos mandamentos que a gente segue hoje. Então, o Guerreiro, naquele momento do telefone, que eu nem tinha tanto contato, me falou uma frase
que foi o suficiente para não acontecer o que aconteceu com você naquele convite, naquele momento. Isso. Por quê? Porque naquele momento foi a pessoa errada que te fez o convite. É. E graças a Deus não foi o que aconteceu comigo, foi a pessoa certa que eu liguei e falou: cara, cuidado com essa viagem. Você nem falou para não ir. Você falou assim: cuidado com essa viagem, porque vai rolar coisas lá que possivelmente não esteja alinhado com essa nova fase que você está vivendo. Olha como Deus é lindo, cara. E aí, eu peguei pra mim, cara, e eu falei assim, pô, mas espera aí, eu tô ouvindo isso de uma pessoa que nem sabe o que eu tô realmente vivendo, não dentro dessa transformação, mas realmente vivendo no meio dos negócios e tudo, porque era uma viagem boa de negócios, mas aí, irmão, entra uma parada que eu prometi muito pra mim depois que eu entreguei a minha vida pra Deus. Eu falei assim, eu não vou olhar milhões em cima de uma mesa e colocar dentro do meu bolso se não estiver alinhado com o que eu quero para minha vida hoje. E do ano passado para cá, aconteceram inúmeras situações e negócios bons, negócios multimilionários, que apareceram para eu entrar, mas que a pessoa que veio falar comigo desse negócio não respeitava a minha primeira hora do dia, que é para eu fazer o meu exercício e para eu cuidar da minha cabeça. A minha primeira hora do dia, quando eu acordo, eu não quero saber de nada, irmão. Se você colocar milhão em cima da mesa, eu vou falar assim, bicho, espera eu fazer meu exercício e cuidar da minha cabeça, depois a gente vai conversar. Por quê? Porque eu sei a importância que é eu ter a minha torre de controle alinhada no trilho para que as coisas fluam dentro daquilo que eu quero para minha vida. Entendeu? E aí começaram a acontecer situações que eu falei assim, cara, meu Deus do céu, a pessoa que chega num primeiro momento falando para você só do dinheiro, ela vai embora pelo mesmo motivo. É isso mesmo. Então, quando o dinheiro não estiver mais na mesa ou no bolso, ela também vai embora. Com certeza. Agora, se a pessoa que chega num primeiro momento e eu respondo assim, vamos conversar, mas pode ser depois do momento que eu faço meu exercício e que eu cuido da minha cabeça? E ele fala, claro, Diogo, tá tudo certo. Aí eu já sei que é uma pessoa que vai respeitar, que vai me respeitar dentro dos negócios também. Porque se o cara não respeita o que ele deveria saber, que é o mais importante para um negócio dar certo, que são cabeças centradas naquilo que querem como propósito de vida e não só dos negócios, ele não vai te respeitar em nada. Em nada. E aí as coisas não fluem. Então, é uma coisa que, assim, eu preciso falar para quem está ouvindo. Tenha uma pessoa que você consiga ter uma ligação como foi a nossa. Sim. Toda pessoa tem que ter na vida, independente de qual é o estágio que ela está. Se ela está no começo da tua carreira profissional, se ela está, cara, na lama na tua vida pessoal, você não pode estar cercado de pessoas que estão limpando a lama do pé também. Você tem que ter uma pessoa para te dar uma orientação e uma pessoa que não quer sugar da tua vulnerabilidade. Uau. Cara, muito forte isso. Aí acho que isso responde um pouco mais àquela pergunta, da onde vem essa tua fome pela vida? Hoje eu vivo sem reservas, tá? Como você falou, a gente não tinha um relacionamento íntimo, eu falei de alguma coisa íntima tua na tua viagem, porque Deus tocou no meu coração para falar sobre aquilo. Diogo, quando eu tô prestes a matar minha mãe e Deus me encontra, cara, se eu não der 100% do controle da minha vida para Ele, de que valeu aquele início? Tá? Agora, uma coisa que a gente precisa entender e deixar muito claro isso aqui. A gente tem um inimigo nesse jogo. E esse inimigo vai o tempo todo proporcionar algo parecido do que Deus quer para você. Então, Deus quer que você seja milionário. É claro, Diogo, que você tem um chamado para o business. Você é um cara que a gente chama que é apóstolo do mercado de trabalho. Agora, existe uma diferença entre você pegar 1 milhão lícito e 1 milhão não lícito. Mas é 1 milhão. Aí o que ele vai pôr? Ele vai pôr 1 milhão que talvez não veio de um lugar tão consagrado, tão sagrado assim. Mas é 1 milhão. E aí na tua cabeça, tipo assim, cara, tô fazendo as coisas acontecerem, tô evoluindo, tô crescendo. Só que daqui 3, 4, 10 anos, a casa cai. Porque o teu inimigo te deu algo parecido do que Deus queria para tua vida. E você aceitou, porque você não teve uma revelação profunda do que era para ser. Então, eu parto desse princípio o tempo todo. E você selecionar pessoas é a fase mais importante que um homem tem que ter, que uma pessoa tem que ter na sua vida. E banalizaram
banalizaram o seguinte conceito. Mas é só um pouquinho. Ah, mas você é radical. Não, vamos lá. Sabe, ou você se posiciona ou você não se posiciona. A verdade é essa. Sim. Ou você faz ou você não faz. Ou você vai para o mercado de trabalho para influenciar as pessoas, estourar uma geração, fazer os caras trabalharem, ganhar dinheiro, mudar a vida, serem transformados, ou você não faz. Ou você é ou você não é. E aí isso veio muito forte para mim. Tanto que assim, irmão, eu não tô nem aí quem é. Se eu tô olhando para você e Deus tá me falando que é para falar um negócio para você, eu vou falar. E foi tipo que a gente chegou aqui. Eu não sei quem tá aqui nos bastidores hoje. Eu preciso orar, eu preciso pôr um louvor antes, eu preciso me consagrar antes de fazer qualquer coisa. Não interessa o que vão pensar de mim. Interessa o que Deus está pensando de mim. Uau. Aí, Diogão, eu entrego minha vida para Jesus. Eu tenho esse episódio da balada, eu volto para casa, treta com a minha mãe. E, meu irmão, eu vou te falar uma frase, eu não sei o quantas pessoas acreditam nisso, mas eu vou falar, porque tem muitas pessoas que talvez acham que é alucinação. Às vezes acham que são vozes da cabeça, mas isso aqui é uma guerra espiritual acontecendo. Saiu uma voz da boca da minha mãe depois de 2 horas de treta. Você só não morreu na noite passada porque a sua mãe estava orando por você. Diogão, você já frequentou a noite, irmão? A gente já pegou balada junto. A gente sabe como é que é a loucura. Sim. E eu tive o risco de ter morrido naquela noite. Ele falou assim, mas do jeito que você vive, você vai matar sua mãe. O que aconteceu 1 mês atrás? Eu quase matei minha mãe. Depois a gente mata você. Então, para muitas pessoas, é uma voz que está na cabeça, é um pensamento, é um sentimento. Cara, isso aqui é uma guerra espiritual que está acontecendo. Sim. E aí, ou você joga para um lado ou você joga para o outro. Você já estudou sobre comportamento humano. Na nossa mente não existe campo neutro. E aí faz validar a frase, mente vazia, oficina do diabo. A mente que está neutra, ela é negativa. Você vai sempre estar pautado em coisas negativas. Você vai ter que se esforçar para o positivo. Isso é trabalho, isso é demanda. Irmão, eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu quero mudar. Mas tem tanta gente ao meu redor que está difícil. Naquele momento, na época era um BlackBerry, faz muito tempo. Meu BlackBerry caiu no chão. Espatifou. Eu entendi. Abandona esses contatos. Faz um novo ciclo de amigos. E eu comecei um novo ciclo de amigos. Isso, e eu lembro exatamente porque agora teve 7 de setembro, feriado. 7 de setembro fez 9 anos que eu desci as águas. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu nesses 9 anos. Entrega a vida para Jesus. Em 2013, eu tenho o primeiro contato com meu pai. Dia 31 de dezembro de 2012, virada do ano. Era uma festa de virada do ano, eu encontro ele no camarim, porque a gente estava num rolê, ali eu já estava tranquilo, estava na virada do ano. Ele estava chapado. E a única coisa que a gente conseguiu falar, pô, cara, tá tudo bem. No meu coração eu já tinha perdoado meu pai, no meu coração já tinha, cara, tá tudo bem, brother. Você tem os teus problemas para resolver e eu tenho a minha vida para viver e é uma pena que você não está aproveitando isso. Eu estou crescendo um grande homem. Deus está fazendo de mim um grande homem e você não está aproveitando isso. Mas se você quiser viver comigo, eu estou disponível. Eu não tinha rancor no meu coração mais. Só que 9 meses depois, no dia 17 de agosto de 2013, eu enterro meu pai. Então, a minha vida com ele está pautada em uma noite para dizer que está tudo bem e um dia para fechar o caixão. Agora, sabe o que isso aqui me ensina? Você não tem tempo para perder. Você não tem tempo para esperar e sentir que é a hora de pedir perdão, sentir que você tem que falar que ama. Cara, isso aqui é um princípio básico da vida, perdoar e dizer que ama. Porque o que você mais vê são filhos que passam uma vida negligenciando os pais, e aí quando o pai morre, quando a mãe morre, quer chorar no caixão, mas é tarde demais. E eles passam uma vida com um peso de culpa. Então o que eu quero dizer hoje nesse momento aqui que a gente está, cara, não espera sentir que é a hora, vai lá e faz. Hoje o meu maior trabalho, Diogo, eu trabalho com milhares de pessoas, o meu maior trabalho é falar para elas assim, cara, vai para quem você ama e diz que ama. Caramba. E quando rolou essa transformação comigo, cara, e você tá falando tudo isso que passou com a sua história, e eu tô lembrando quando teve esse momento de transição para mim. E uma das primeiras coisas que eu tomei para mim, que foi uma pregação que eu ouvi, que era assim, a guerra vai acabar
quando todo mundo colocar as armas no chão, você jogar as pedras no chão, e aí você só tem amor. Uau. Quando você não tem pedras na mão, você tem amor, porque se você tem Deus, você tem amor. Deus é amor. Então, se você ficar jogando pedra em mim e eu ficar te retribuindo amor, porque eu não tenho mais pedra, eu já joguei tudo no chão, vai chegar um momento que o seu saco de pedra vai acabar e você vai ter que me retribuir com amor. E aonde tem dois lados transferindo o amor, as coisas multiplicam, exponencializa. Muito. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu estava vivendo esse momento de transição, eu tinha acabado um relacionamento. Nossa. De 3 anos, sem saber o motivo. Eu sentei com ela num dia e falei assim, cara, acho que eu não quero mais você, porque, sei lá, não tá legal. Só que aí, quando eu terminei esse relacionamento, eu falei assim, cara, mais um relacionamento que se acaba... Frustração. Sem saber o real motivo. Eu já tô com quase 30 anos. E aí, você vai ficar nessa brincadeirinha de pega uma aqui, namora aqui, termina aqui. Até quando? Quando que você vai realmente construir algo sólido? E aí, eu falei, cara, eu não vou voltar para essa vida de colocar uma mulher na cama na sexta, uma no sábado e uma no domingo. E descansar de segunda a quinta. Eu não quero mais isso para mim. Porque não adianta eu ser um empresário bem-sucedido na minha vida financeira, mas ser um moleque vazio quando deita na cama. Uau. E aí eu mudei e comecei... E aí, aí voltando, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar para as pessoas da minha família e falar assim, me perdoe onde eu falhei, eu não tenho mais pedras na mão. E até as pessoas da minha família que me atacavam, eu falei assim, se você sentiu o prazer de me atacar, pode atacar até que sua pedra acabe. Meu Deus. Porque não vai mais ter retribuição da minha parte. E a partir daquele momento, a minha vida ela foi instrumento de transformação na minha família inteira. Porque coisas começaram a acontecer, eu comecei a prosperar mais financeiramente, eu comecei a prosperar em todas as áreas da minha vida, e eles falavam assim, caramba, não tem mais como atacar o Diogo, porque ele... As brechas foram fechadas. Não tá pegando, a pedra não tá machucando. Uau, Por forte. quê? Porque eu tinha um respaldo de Deus dentro de mim que falava assim, calma, o ataque deles nada mais é do que a falta de consciência. Uau. E quando você quer converter um hater para um lover, você só dá o que ele precisa, que é carinho e consciência. Uau. Quando você dá carinho, você preenche algo vazio dentro dele, que ele não está tendo em alguma área da vida dele, e ele passa a ter com você num momento de ódio. Depois que você dá carinho para ele, você vem carregando ele de consciência. Olha, existe um outro caminho. Olha, existe um outro tipo de sentimento. Mas calma, você não está sentindo agora, porque você precisa passar por um processo de transformação. E aí foi o que começou a acontecer comigo, cara. Eu sempre tive muito atrito com meu pai. Porque meu pai, ele chegou para mim um dia e falou assim, você vai ser um empresário quando você tiver 2 anos de CNPJ sem nenhum tipo de problema. E eu fiquei parte da minha vida querendo mostrar para meu pai que eu podia ser um empresário também. Só que aí eu virei um empresário, mas eu virei um empresário para o meu pai. Quando, na verdade, eu tinha que virar um empresário para mostrar para as pessoas que um menino que era lavador de carro com 17 anos podia realmente virar um empresário bem-sucedido que, através dessa transformação, multiplicasse também a vida de outras pessoas. Uau. Então, eu fiz tudo isso e eu lembro que eu sentei com meu pai e falei assim, pai... E é engraçado que o aprendizado que traz isso, que quando você abre o teu coração e a pessoa vê que você não está com pedra, dependendo do nível de consciência da pessoa, ela fala assim, putz, ele não vai ter munição para brigar comigo. Então, quer saber? Vamos conversar sobre amor também. E foi assim com o meu pai. E o meu pai, ele guardou tantas coisas dentro dele por muitos anos que eu nem sabia. Nossa. Nunca. Tipo, de quando eu tinha banda, quando era criança, e por conta dele estar num novo relacionamento, ele não conseguiu ir num show da minha banda. Eu nem lembro disso. Mas ele guardou isso por 20 anos, e nesse dia que eu fui pedir perdão para ele,
falar que eu tinha entregado minha vida para Deus e que eu não tinha mais pedras na mão, ele falou, então eu quero pedir perdão para você por não ter ido no show da tua banda 20 anos atrás. Uau. E aí eu falei, pai, vamos viver do agora para frente, porque agora os trilhos que nós vamos andar vai ser diferente. Sensacional. Eu na minha velocidade, ele na velocidade dele. Ele está em transformação até hoje. E é totalmente diferente a velocidade de você transformar uma pessoa com 30 anos e transformar uma pessoa com 60. Não queira enfiar Deus goela abaixo. Não queira ser o dono das regras para pessoas que viveram uma outra realidade por muitos anos. Isso não vai rolar. É você chegar para uma pessoa e falar assim, sua salvação é a igreja. Sua salvação é isso. Sua salvação é aquilo. O cérebro da pessoa automaticamente cria uma aversão de tudo aquilo que você está falando. Agora, quando a sua vida calado vira exemplo para a pessoa, ela sozinha vai querer buscar saber o que foi que você fez para gerar transformação na sua própria vida. E aí, passado 2-3 meses que eu estava passando por esse momento de transformação, eu falei assim, cara, agora chegou a hora de eu ligar para minha ex, no momento, para pedir perdão também para as coisas que eu falei para ela. Para pedir perdão para ela por ter abandonado um relacionamento sem razão, no qual ela me achava um maluco, do tipo, puta, mais uma vez ele está me abandonando para ir para... Loucura. E aí foi aí que eu liguei para ela, chorando, e falei assim, cara, eu preciso conversar com você. Ela, meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu falei, relaxa, tá tudo bem. E aí eu fui até a frente da casa dela, começamos a conversar, e eu falei assim, vamos buscar agora viver uma vida diferente? E eu prometo para você que eu estou diferente, mas eu não vou conseguir te provar isso hoje. Eu preciso de um tempo para mostrar que eu não sou mais aquele Diogo de 3 meses atrás. Uau. E hoje estamos juntos, vivendo uma vida como todo casal que tem as suas diferenças, que tem as suas divergências de opinião e tudo mais, mas é o que a gente estava conversando antes de gravar. É muito fácil você conviver com pessoas que pensam como você, que agem como você e que só te dão amor, mas não te criticam, não te questionam. O difícil é você ter discernimento para conversar com uma pessoa que te questiona e entender o que está passando na cabeça dela para ver se realmente precisa ter algum tipo de mudança. Eu acho que você está falando um negócio que... Jesus é meu maior exemplo, tá? De estratégia, de amor, de tudo. Cara, ele formou um grupo de 12 homens extremamente diferentes. Ao ponto de você ter que ter 4 livros na Bíblia com visões diferentes. Porque cada um enxergou de um prisma. A própria Bíblia fala que ferro afia ferro. Você precisa andar com pessoas que te esticam em amor. Agora, vamos mais profundo. Você falou dessa paz do teu guia que é Deus, né? Existe uma grande diferença entre entregar a vida para Deus e recorrer a Ele nos teus momentos de tomar decisão. E existe a diferença entre você não entregar a vida para Deus e colocar a responsabilidade de uma decisão nas mãos dele. Isso não vai acontecer. Esquece. Existe um processo nos bastidores da tua vida que em determinados momentos você vai estar em crise e Deus vai te ajudar. Mas os bastidores, Deus precisa ser o número 1. Ele precisa estar em evidência. Então, o que a gente confunde? Eu levo minha vida do jeito que eu quero, crise, Deus me ajuda. Tipo, Deus ajuda? Ajuda pra caramba, porque Ele é Deus, porque Ele é um pai de amor, porque Ele é um pai bom. Mas, eu costumo dizer, cara, Deus não é um bombeiro. Vamos partir desse princípio. Porque, sim, para ficar apagando incêndio. Para de ligar para emergência, saca? Você sabe que o fio está desencapado, vai dar um curto-circuito e vai estourar um incêndio. Você sabe. Diogo, ninguém é burro, Diogo. As pessoas sabem. O que elas não estão dispostas é passar pela transformação, passar pela mudança. Cara, e eu vou falar para você. Hoje eu estou com 31 para 32 anos, tenho um filho, tenho uma família, enfim. Agora, nesses 9 anos, meu irmão, é escolher tomar porrada todo dia. É escolher ser exortado todo dia. Lá em casa, todas as manhãs, é princípio nosso. Se as nossas disciplinas pessoais não são feitas, não tem por que eu sair de casa. Então, deixa eu trazer essa mensagem aqui da seguinte forma. Tudo começa no teu quarto. Depois do quarto,
no secreto, intimidade individual. Você compartilha na mesa, que é um lugar onde os achegados estão, pessoas que, se precisar, ela vai dar o dedo na tua cara e falar, não concordo, mas vamos chegar lá. Ela vai te dar uma solução para isso aqui. Aqui você está compartilhando ideias e nós sabemos quando 2 ou mais estão juntos, presentes, Jesus está presente. Aí a neurociência fala assim, mastermind. Quando 2 mentes se juntam em perfeita harmonia, uma terceira mente intangível ela surge. Cara, eu tenho pós-graduação em neurociência. Eu sei que a neurociência fala de Bíblia o tempo todo. Então lá em casa, a gente tem que fazer as nossas disciplinas espirituais e pessoais primeiro. Porque eu só posso dar para alguém aquilo que eu tenho. Eu só posso falar de Deus sobre a revelação que eu tenho. Então, se eu estou enfiando Deus a goela abaixo de alguém, é porque eu não estou tendo uma revelação de Deus sobre a minha vida. Sabe aonde que é a revelação de Deus sobre a minha vida? É quando eu chego num ambiente e na contracultura eu faço as pessoas olharem e falar assim, eu faço o que eu digo de forma genuína, de forma só por estar lá. A pessoa, cara, esse cara é diferente. Esse cara, ele fala de forma diferente, ele age de forma diferente, ele pensa de forma diferente. O que faz ele ser diferente? Que foi o que a gente viveu 5, 6 anos atrás. Só que, para eu chegar nesse estágio, eu já errei muito. Eu já enfiei muito Deus a goela abaixo de pessoas e já perdi amigos por isso. Porque eu ainda... E é uma coisa que eu amo a transformação que eu estou vivendo. Eu estou vivendo transformação até hoje. Tudo bem, hoje eu não sofro mais com o desejo de me drogar, hoje eu não sofro mais com o desejo de uma pornografia, mas, cara, eu sofro com muitos outros ataques, então eu tenho que ser forjado todos os dias. Agora, a gente estuda muito Provérbios em casa e quase todos os capítulos de Provérbios falam assim, o coração do homem faz planos, mas o saber vem de Deus. A soberba procede à queda do homem. Então, o tempo todo, Diogo, o tempo todo você é alertado que um caminho que você está escolhendo vai te levar para um determinado resultado. Deus o tempo todo está falando assim, se me adorares, algo vai acontecer. Se fizer algo, algo vai acontecer. Sabe por quê? O que Deus busca conosco é relacionamento. Então, o ser filho é princípio número 1 para qualquer coisa acontecer. Então, muitas vezes a gente quer fazer uma empresa dar certo, fazer um casamento dar certo, fazer um projeto. Você precisa ser filho. Isso aqui é muito importante, porque o que mudou a minha vida foi uma frase do seguinte ponto. Um pastor, meu pastor, obrigado Teófilo Hayashi por falar isso para mim, ele falou assim, eu acredito no seu chamado. Acredito no seu chamado de preparador físico e desenvolvedor de pessoas, mas o teu chamado número 1 é ser filho. E quando o teu chamado número 1 não está no prumo, pode ser que você comece a desviar 1 grau, 2 graus, 3 graus, e aí quando você percebe, você já está totalmente fora do prumo, o teu filho não te admira mais, o teu casamento já não é mais um casamento que glorifica o nome de Deus, as pessoas vão olhar e a tua vida não condiz com o que você fala. 1 grau é o suficiente para destruir o teu chamado. Cara, e você falou assim, né, que o que Deus, na verdade, quer é a nossa porta aberta para o relacionamento com Ele. E o que acontece? E eu era uma dessas pessoas. Para mim, falar com Deus era deitar na cama, rezar, coisas prontas, obrigado pelo dia de hoje e vamos embora. Para mim era isso. Mas ainda bem que você fazia isso, tem gente que nem isso faz, então, meu Deus. Mas, aí eu trago para uma situação real da vida de que não adianta você usar o Deus como bombeiro para apagar os incêndios que possivelmente foi você que pegou o isqueiro ainda e colocou lá na ponta da montanha e quando você vê a montanha tá pegando fogo em tudo. Então, não adianta você socorrer a Deus só nesse momento. E muitas pessoas perguntam para mim assim, Diogo, mas, cara, eu tenho dificuldade de criar esse relacionamento. Eu não sei como, porque não tem como eu acreditar naquilo que não vejo. Isso é o que eu mais recebo hoje de mensagens por conta das pessoas verem que eu mudei o meu tipo de conteúdo, as minhas condutas e tudo mais. E eu costumo orientar assim, eu falo, cara, conversa com Deus como o teu melhor amigo. Bate um papo com ele de brother. Chega falando assim, cara, desculpa aí a minha ausência por muitos anos.
mas vamos sair, dar uma volta e cria a tua imaginação, você caminhando com Deus, abrindo o teu coração para escutar o que Ele tem para te falar. E Ele vai te falar em poucas horas com pessoas, com sentimentos, com sinais. Só que, se você é a pessoa como aquele amigo chato que só liga falando assim, cara, errei, me empresta um dinheiro? Cara, errei, me ajuda aqui? Ou, deixa eu te falar, vamos comigo em tal lugar para me ajudar a arrumar isso, a arrumar aquilo. Então, se você é aquele amigo que só chama para ficar pedindo, você se torna uma pessoa chata. Não seja essa Inconveniente. pessoa com Deus. É. Então, vai lá e fala assim, cara, obrigado por eu estar aqui respirando. Se isso aqui está acontecendo é porque você está me ouvindo, as pessoas estão assistindo. Se a pessoa está assistindo, é porque tem um mecanismo de milhões de neurônios acontecendo, que a pessoa está ouvindo a gente falar, assimilando, absorvendo, canalizando, porque ela vai levar para a vida dela. Só isso daí, irmão, já é bênção. E o cara, Joe, que não consegue entender, acreditar naquilo que não vê, cara, como que não acredita no que não vê? Eu tô falando do que eu vivi. Então você tá me vendo aqui. A minha história Testemunho. é real. Você tá falando sobre o teu testemunho, você acabou de contar sobre teu pai, o que aconteceu. Então, o que acontece? Às vezes a gente romantiza a Bíblia, mas a Bíblia são passos práticos. É como o que eu tô falando aqui hoje. Cara, eu era um moleque da hora que caí no mundão das drogas, da prostituição. Aí, pô, de uma mentalidade assassina é o cara que hoje quer levar a vida para as pessoas. Agora, você tem que aceitar o processo. Então, no fundo, a gente sabe aonde o processo vai nos atacar. E eu falo nos atacar porque vai doer, brother. Dói. Não, você vai ter que dizer sim para algo que está te atacando. Só que qual que é o ponto? Quando você começa a entender o processo, você olha e fala assim, cara, antes eu fazia isso aqui, hoje eu não faço mais. Antes eu passava por isso, hoje eu não passo mais. Hoje não é mais. E você começa a ver pequenas coisas. Então, assim, quando eu falo que num piscar de olhos, naquele jantar, Jesus me encontrou, ele me encontrou num piscar de olhos e nos últimos 9 anos nós estamos tendo um relacionamento. Ao ponto de, sei lá, alguns meses atrás ele fala assim pra mim, você está sendo negligente nisso. Eu tipo, mas Jesus, você é negligente, você precisa melhorar. Agora, o que acontece? Quando eu começo a frequentar uma igreja, eu quero fazer as coisas do jeito certo. Então existem duas coisas aqui, tá? Você tem que encontrar pessoas sérias, como em qualquer lugar, empresa, família, igreja, qualquer ambiente, você precisa buscar as pessoas certas e da maneira certa. Então, se eu quero relacionamento com Deus, o que eu preciso fazer? Basicamente 4 coisas: Bíblia, oração, adoração e jejum. Então, eu entendi 4 princípios espirituais que eu precisava estabelecer na minha vida. Eu fui estabelecer esses princípios. Porque é muito difícil a gente entregar a vida para Deus e achar que tudo mudou. Na verdade, tudo está em mudança porque eu quero mudar. Só que eu preciso passar por esse processo de trabalho nos bastidores. Então, por isso que eu falo assim, eu estava falando antes, tudo começa no secreto de forma individual. Depois você traz para a mesa para compartilhar. Por último, isso sai da porta da tua casa e toma evidência, influência e relevância na sociedade. Então, hoje, quando eu subo num palco para pregar para 500, para 1.000 pessoas, eu só estou pregando o que já aconteceu no meu quarto. O que Deus me revelou no íntimo, no secreto, o que Ele tratou no meu coração, a revelação que veio dEle. Porque hoje a gente está cheio de cópias, cara. E quanto mais cópias, menos qualidade. A gente sabe disso. Pode estar aqui numa gravação. Se alguém for fazer uma cópia dessa gravação, já perdeu a qualidade original. Sim. A cópia da cópia já tem menos, e a cópia da cópia da cópia vai ter menos. Então, o que eu faço? Eu preciso buscar no original, que é Deus. Agora, as pessoas querem encontrar um resultado, uma resposta para a transformação no meio do barulho, no meio da gritaria, que é o quê? Uma bebida, uma noitada de sexo, ganhar dinheiro. São coisas que estão fazendo barulho. Você precisa da quietude. O cara que consegue ficar em silêncio com ele mesmo é porque ele está resolvendo a própria vida. E eu vou na quietude. Eu preciso do meu tempo de silêncio com Deus.
Eu não falo. Cara, ontem à noite eu contei pra você que com alguns amigos eu fui pra madrugada orar. Cara, chegou um tempo que eu deitei no meio do mato. Eu fiquei quieto. Eu falei, Deus, eu não quero falar nada, eu não preciso falar nada, eu quero te ouvir. Mas se o Senhor não falar nada, tá tudo bem, porque eu só tô aqui contigo. Sabe, Diogo, porque hoje eu entendi que a paz que Deus me dá excede todo entendimento. Hoje eu entendi que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, só de eu estar na presença dele, ele já converte o meu sistema de pensamento. Ele já acalma os meus sentimentos. E, cara, foi uma noite que, Diogo, eu não consegui orar. Eu cheguei, eu agradeci em alguns minutos e, tipo, cara, eu ia orar, eu não conseguia, eu tinha que estar em silêncio na presença de Deus. E às vezes a quietude, ela traz as respostas que a gente precisa. Agora, se você não procurar a quietude, você vai ser conduzido, influenciado, manipulado pelo que está ao seu redor. E esse é o ponto-chave, onde a minha vida ela começa a acontecer. De sair disso tudo. E eu lembro, cara, 7 anos atrás, um culto de quarta-feira, eu não queria ir. Tem dia que você não quer ir. Tem dia que você não quer fazer, mas vai e faz. O que é disciplina? É você fazer aquilo que você não tem vontade de fazer, porque você sabe que a longo prazo o resultado vai chegar. Disciplina é ver a longo prazo sem ter nada acontecendo. Eu tava cansado, eu tava triste. Eu fui pro culto, eu falei, que droga eu tá aqui. Cara, a música não tá como eu quero, o violão tá desafinado. Que droga. Eu já servia na igreja, Diogo, eu já tava participando das coisas. Eu poderia interferir. Eu falei, cara, alguma coisa vai acontecer aqui, ou eu vou embora. O cara começa a pregar, e não tem nada a ver aquela palavra. Eu falo, Deus, o que você está fazendo? Por que eu tenho que estar aqui hoje? Eu quero ir embora. Ele falou, fica. Então, às vezes, o que está te incomodando é o que você precisa dar atenção. E fala, Deus, alguma coisa está acontecendo aqui. Não foge do que te incomoda, vai para cima, não coloca a poeira para debaixo do tapete, levanta o tapete, olha para a poeira. Tem problema na sua vida? Não corre, olha para ele, vai de frente, espera que algo vai vir de revelação para você resolver esse negócio. Agora, problemas administrados são gigantes adormecidos, eles vão acordar uma hora. Irmão, no final, o culto demoraria 1h40, demorou 2h30. O cara ainda pede para fazer uma roda no final. Eu falei, irmão, eu quero ir embora, não quero fazer roda, que coisa chata. Aí ele pega um violão, vai pro meio da roda. E começa blém, blém, blém. Eu falo, meu amigo, deixa eu ir embora. Ele roda, ele para na minha frente e começa. Grandes coisas estão por vir. Aí, vocês não querem que eu cante, né, mano? Eu acho que cada um na sua graça. Vão acontecer nesse lugar. É isso aí. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse... Meu amigo, ele fica ali acho que uns 10 minutos falando essas frases. E aí o cara queria ir embora. Ele tá submerso pela presença de Deus, de joelho, arrebentado. Eu não fazia a menor ideia o que essas grandes coisas... Alguns minutos depois ele me levanta e ele fala assim, hoje Deus está estabelecendo uma autoridade sobre você. Hoje Deus está te dando influência. E você vai começar a pregar para milhares de pessoas. Diogo, naquela hora eu falei assim, Deus, valeu a pena. O que era chato antes se tornou a coisa mais gostosa do mundo. Porque, irmão, o romper, na hora do romper, na hora que você tá para cruzar o portal do romper, vai ser o momento mais difícil da tua vida. E é por isso que chama milagre. Caramba, velho. No momento que parece que nada tá fazendo sentido, no momento que você não tem mais força, no momento que você não sabe de onde vai vir, é ali que você tem que perseverar. Imagina Daniel orou por 21 dias, aí vem Gabriel, o anjo Gabriel fala assim, cara, você não sabe a treta que eu tive para poder vir aqui e responder a tua oração. 21 dias, orando e jejuando no mesmo lugar. Se ele tivesse parado no 19º dia, no 20º dia, o anjo não ia romper, ele não ia viver o que viveu. Quando parece que está difícil, é aí que eu tenho que ser forte. Quando parece que está difícil, é aí que eu tenho que ir para o front. É aí que eu tenho que tirar de onde não tem. É aí que eu tenho que dar o que eu não tenho. É onde acontece algo sobrenatural, um milagre. O ambiente de milagre é um ambiente de tensão.
E tem uma parada que as pessoas querem muito viver o sobrenatural sem nem buscar o natural. Tem 2 tipos de fé, Diogo. A fé sobrenatural, que é onde você vê milagres. Tipo, cara, essa semana não, eu nem sei que dia que a gente tá, mas, cara, eu não trabalho mais, eu não bato cartão, não faço essas coisas há 1 ano e meio, então, eu não sei que dia da semana é hoje, sei lá. Terça-feira, tá. Então, há mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás, a gente começou a orar por um negócio. Mano, numa sexta-feira à noite, que corretor de imóvel que manda uma mensagem sexta-feira à noite? Aí a gente marca de visitar o imóvel. Detalhe, eu estou orando há 1 ano e meio para ir morar nesse condomínio. Vou antecipar essa história aqui, para você entender o que é um ambiente de tensão. Na época eu queria morar naquele condomínio, não tinha casa, eu tinha dinheiro para pagar. Aí, esse cara liga, a gente marca segunda-feira, assim, para ir. Olha como que os detalhes fazem a diferença, tá? A visita é marcada para 11h30. O primeiro atraso já acontece de quase 20 minutos. Eu já tô pistola. Eu odeio atraso. E para mim já estava assim, cara, vamos deixar isso aqui para lá. As pessoas não estão honrando com o meu tempo. Olha aqui, na minha cabeça. Aí Priscila, minha esposa, amor, te amo, obrigado pela tua sabedoria. Você é a mulher de provérbios, virtuosa. Glória a Deus pela tua vida. Ela falou, não, calma, vai dar tudo certo. A gente manda mensagem e tal, não sei o quê. A gente entra na casa, a casa é na melhor rua do condomínio. E os caras começam a mostrar a casa. E uma mesa igual essa tua aqui, irmão. O cara fala, tem problema essa mesa ficar? Eu olho para minha esposa e falo, não tem o menor problema, brother. É uma mesa gigante assim, eu falo, não tem o menor problema. Enfim. Eu subo com o cara para ver os andares de cima, os quartos da casa, a Priscila fica com a esposa e a sogra do cara. Eu volto e eu descubro que a família é da minha igreja. Só que eu faço parte de uma igreja que são milhares de membros. Então, tipo, cara, por culto são 3.000 pessoas, coisas assim. Então, você não encontra, você não conhece todo mundo. Irmão, só que olha onde está a chave. Quando eu acordei, eu sabia que ia ter uma visita. Eu falei assim, Deus, não me importa a casa. O que eu vou viver lá de experiência é o que me importa. Usa-me, Senhor. E comecei a orar. Aí eu chego lá e Deus me dá uma revelação sobre aquela família. Só que eu fico pensando, cara, eu preciso criar o ambiente. Só que quando eu desço, o ambiente já está criado, porque eles estão falando sobre a nossa igreja. E eu sirvo em várias áreas da nossa igreja, tem um projeto lá dentro. O ambiente está criado. Irmão, eu entrego a palavra, é de Deus, a palavra conecta com o que a pessoa estava de expectativa no coração. A dona da casa vira para a mãe dela e fala assim, mãe, você pode cantar para a gente? Só que isso, irmão, o que você tem que entender? Já passou 1h30 mais ou menos do horário, e uma visita imobiliária, ela é rápida. Sim. E lá é um condomínio que as casas têm fila de espera para alugar. Irmão, aí começa a cantar, o pau quebra, o Espírito Santo está ali, a gente começa a orar, aquele encontro com o Espírito Santo acontecendo, a gente escuta um carro derrapando lá fora. Para encurtar a história. A próxima visita da casa chegou, o louvor estava rolando, a pessoa fica irritada, começa a tretar com o corretor e vai embora. Aí o dono fala, não era para ser mesmo, então a casa é de vocês. Uau. Só que tem um detalhe aqui, eu não tenho, na época, eu não tinha dinheiro para pagar aquele aluguel, porque assim, hoje a gente mora numa casa boa, mas a transição que a gente fez subiu muito o nível. Aí eu falei, tá bom, Deus, o Senhor já mostrou que é para a gente estar lá quando chamou, mostrou aqui, agora a gente precisa de provisão. Irmão, você não sabe. Nos 45 do segundo tempo, no apito final, a gente recebe 3 meses de aluguel. Alguém paga 3 meses do nosso aluguel. E aí vocês entraram na casa? A gente está só esperando o contrato ser formulado agora. Isso. Agora. Nossa. Eu estou falando isso aqui, aconteceu semana passada. Só que o que acontece? Eu poderia ter olhado para a Priscila e falado assim, amor, dos projetos financeiros que a gente tem, esse custo não entra agora. Você é empresário, cara. Você sabe que entra muito dinheiro, mas você investe muito dinheiro.
Sim. Então, não é o tempo todo que você tem dinheiro para jogar ali e aqui. Exatamente. Então, você tem um planejamento a longo prazo. Se você não tem um planejamento a longo prazo com o seu dinheiro, você vai estourar, você vai quebrar. Num primeiro pensamento, a gente podia falar assim, cara, a gente não tem esse dinheiro. Só que, mano, quem que manda uma mensagem para você sexta-feira à noite? Falando, nossa, você precisa ver a casa porque... E quando você chega na casa, a casa dos caras da tua igreja. E a gente parece que demora para não acreditar, mas a gente demora às vezes para aceitar que uma coisa que a gente pediu está acontecendo. É isso, brother. Ontem eu tava com esses meus amigos à noite e o cara falou assim, irmão, você acha que o teu filho está preocupado com alguma coisa agora em casa? Que ele sabe que tudo que ele precisa ele tem. A gente tem que ser assim com Deus. Então, esse foi um detalhe de um romper que a gente viveu. A gente está orando há 1 ano e meio pela casa. Cara, e olha que louco, porque aí, né, no ano passado, quando eu estava nesse momento de transformação, aí eu cheguei e falei assim para Deus, eu quero um lugar que consiga reunir pessoas e que todo mundo que entre ali dentro escute falar no teu nome. Meu Deus. E eu queria uma casa em Alphaville, onde eu moro hoje e tal. E eu falei, eu não quero essa casa pro meu ego. Uhum. Eu quero essa casa para que tudo que aconteça lá dentro seja dentro dos princípios, valores e mandamentos do que eu vivo hoje. Cara, eu fiquei numa captura de casa aqui 40 dias incansáveis. Eu olhei casas em todos os condomínios, mas eu queria nesse condomínio que eu estou. E não tinha casa. E eu fiquei 40 dias procurando casa. Eu falava, não, tudo bem, não vou me apegar ao condomínio. Deus vai colocar aonde tem que ser. E fui. Olhava uma, olhava outra. Ah, não gostei. Ah, não sei. Não. Aí tinha casas que o proprietário não queria porque achava que eu era muito novo para estar ali. Queria já família com filhos porque achava que eu ia fazer zoeira na casa e tudo mais. E foi, cara, 40 dias. E eu vindo. E olha como que a gente conflita com o que a gente quer e com o que a gente é e o que a gente merece ter. Durante esses 40 dias eu ficava assim, eu acho que eu estou sendo irresponsável, eu acho que eu estou sendo ousado demais no meu pedido, eu acho que eu estou querendo dar um passo maior do que eu posso dar. Só que tem aquela coisa de você primeiro dar o passo, né? Sim. O chão vem depois. É. E eu fiquei, cara, fiquei. Chegou numa sexta-feira, eu fechei uma casa em outro condomínio. Beleza, contrato, vamos assinar. Quando eu fui assinar o contrato, me deu uma angústia. Uau. Amarrou meu coração e eu falei assim, meu Deus do céu, é um momento tão feliz para mim, é um avanço tão grande para o que eu quero a partir de agora. Por que eu estou sentindo isso? Era para eu estar alegre, era para eu estar em paz, feliz, isso, aquilo. Cara, eu obedeci. Aí eu lembro que eu liguei para a Stephanie e falei assim, cara, eu não estou me sentindo bem, era para eu estar feliz. A gente já pode pular na casa na segunda-feira. Ela falou assim, escuta. Ela só falou assim, escuta. Eu falei, tá bom. Eu liguei pro cara, o cara ficou tão bravo, cara. Eu falei assim, eu não vou mais ficar com a casa. Por quê? Não, eu tive alguns contratempos aqui, eu não vou mais ficar com a casa. Irmão, eu cancelei o contrato 1h30 depois. Uma corretora me ligou e falou assim, Diogo, acabou de vagar uma casa no condomínio que você quer. Meu Deus. Quer vir ver? Eu falei, agora. Peguei o carro, vim aqui com o meu irmão. Meu irmão estava em São Paulo comigo nesse dia. Irmão, eu pisei dentro dessa casa e Deus falou assim para mim, é aqui que você tem que habitar. Uau. Eu não olhei 1/3 da casa. Eu falei para a corretora, essa casa é minha, independente de quais são as coisas contratuais que venham a acontecer de dificuldade no processo de assinatura. Mas é aqui que eu tenho que ficar. E aqui nós estamos gravando Sensacional. esse papo. Galera, se você está gostando desse papo aqui com o Guerreiro, meu irmãozão, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz um comentário, qual foi a chave que você virou, se você teve algum insight aí que possivelmente vá transformar de alguma forma a tua vida a partir de agora, depois de escutar esse papo. Irmão,
Antes da gente fechar, porque se deixar a gente vai seguir mais umas 2 horinhas conversando, eu queria que você falasse algumas coisas assim, tipo, eu vou pedir para você responder e aí você responde para as pessoas que estão... Posso só concluir a história lá daquela Pode, noite? pode, manda, 2 manda, minutos. 2 minutos. Aí o cara vira para mim e fala: você vai pregar para milhares de pessoas. Eu, na minha mente humana, falo assim: cara, amanhã eu vou para um estádio. E nesse estádio, sabe aquelas paradas loucas que você começa a imaginar. E não foi bem assim que aconteceu, né? Demorou um tempo. Demorou um tempo onde eu tive que renunciar. Eu consegui chegar num pico profissional da minha vida, mas num lugar que não glorificava a Deus. E Deus falou: você quer a fama ou você me quer? Eu te quero, Deus. Abandonei. Um mês depois a gente começa... Detalhe, abandonei, eu já tinha largado 8 anos de trabalho na academia, que eu trabalhava. Aí abro mão desse pico que eu te falei, começa o eMove. Só que o que a gente tem que entender? Eu saí de um salário confortável para 0 de dinheiro, só com uma palavra de Deus. Eu só tinha uma palavra de Deus. E a única pergunta que eu falei pro Thiago, que você conhece, falei assim: cara, eu tenho liberdade espiritual aqui? Aí ele falou: você tem o que você quiser, só não estraga tudo. Em 2 meses, mais ou menos, a gente conquistou centenas de clientes. O jogo virou. Só que, nesses 2 meses, foram, se eu não me engano, 9 pessoas libertas de depressão por causa daquilo que você via no final do treino. Porque na segunda noite que eu estava lá naquele parque, depois de um treino, eu estava frustrado. Eu falei: Deus, o Senhor me tirou do conforto, o Senhor me tirou de onde eu estava, me deu uma palavra e não está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Aí veio a voz de Deus: você precisa começar a curar a alma das pessoas através do teu dom, que é pregar. Eu sentei na mesa do meu pastor na mesma semana e falei assim: pastor César, Deus falou que eu tenho que pregar. Só que se eu falar de Bíblia no lugar que eu tô, a primeira coisa que eu vou tomar é uma pedrada no meio da cabeça. Ele falou: então você vai começar a contar as tuas experiências com Deus, contextualizando no ambiente. Então eu tive alguém, primeiro, eu fui ter meu tempo de solitude com Deus para ouvir o que Ele queria. Segundo, eu fui me aconselhar com alguém que poderia me colocar num ambiente de produtividade. Terceiro, eu obedeci. E aí, Diogo, sendo muito breve aqui, tá? Foram 5 para 6 anos incríveis na WeMove, onde eu não só preguei para milhares de pessoas, eu trouxe... assim, não me entendam com soberba, mas Deus me usou para trazer milhares de pessoas para o reino. Comecei a viver projetos que você não tem ideia. Eu comecei a viver projetos onde tinha 21 países unidos por 21 dias, conferências gigantescas. Agora, pandemia veio, Deus pediu de novo a minha carreira. Em meio de pandemia, minha esposa parou de trabalhar, ela estava grávida, o meu salário estava caído por, eu tinha 30% do meu salário. Deus falou: sai. Quando eu falei sai, eu recebo uma proposta da minha igreja para trabalhar lá. Só que a proposta, meu amigo, não pagaria as fraldas. Numa igreja você trabalha por propósito, por princípio, você não trabalha para ganhar dinheiro. Eu falei: eu vou. A Priscila concordou, nós fomos. Irmão, nesse processo, eu comecei a orar: Deus, me dá o Brasil. Diogo, me dá o Brasil. Eu queria o Brasil, Diogo. Eu já tinha falado para 25 países diferentes. Mas eu não tinha marcado o meu país. Eu falei: Deus, Salmos fala: peça-me as nações e eu darei. Eu falei: Deus, eu quero a minha nação. Irmão, na semana que eu orei isso, 2 dias depois, o meu pastor vira e fala assim: eu estou começando um projeto com mais ou menos 80 pastores do Brasil inteiro, e eu quero que você seja o coordenador físico do projeto. Nós vamos ter imersões assim, assim, assado. Irmão, eu pedi o Brasil, e 2 dias depois Deus me deu o Brasil, e eu comecei a me conectar com todos os estados do Brasil. E até hoje, eu tenho feito discípulos
na minha área de atuação, professores de educação física, que entendem um chamado que nunca será só um treino. Nunca será pelo exercício físico, e é onde eu sou apaixonado, que Paulo fala lá em Timóteo 1, 4, 8, fala assim, o exercício físico tem pouco proveito, no verso A. E eu falei assim, cara, isso aqui faz muito sentido, porque qualquer coisa sem uma revelação de Deus não tem proveito. Então, o treino sem uma revelação de Deus não tem proveito. E eu criei uma parada chamada Worship Workout. Você vai treinar em adoração a Deus, porque Paulo fala aos romanos, entrega o teu corpo como sacrifício suave, vivo. Cara, então eu vou lá me entregar para Deus. Aí, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo fala, cara, você tem que aprender a controlar o teu corpo de maneira santa e honrosa, não se dando aos luxos da carne, para não se comparar aos pagãos que não conhecem a Deus. Olha essa mensagem, cara. E aí eu comecei a falar, é sobre isso aqui que eu tenho que trabalhar. E aí o cara que abandonou o trabalho, que tipo, eu não sabia como pagar as contas, de um mês para o outro, eu quadrupliquei meu faturamento. Eu não estou aqui para falar sobre dinheiro, estou aqui falando sobre o princípio. Sim. Eu quadrupliquei o faturamento financeiro. Agora, os ganhos de relacionamento, as pessoas que eu tenho trazido para Jesus. Multiplicaram 100. Irmão, no meio de pandemia, a gente está falando para 9 países em evento, a gente está falando para isso aqui, a gente está falando... Agora, tudo isso é pautado num princípio de obediência. Então, você que está me ouvindo hoje, o princípio é obediência. Talvez Deus está falando com você nesse momento. Entrega uma área da tua vida. Cara, entrega. Não interessa o que vai acontecer. Não interessa se você... Não interessa. Entrega. Entrega o relacionamento. Cara, você viveu isso, eu vivi isso. Eu entreguei meu relacionamento para Deus. Alguns meses depois eu ganhei um casamento. Eu fiquei 3 dias na praia com os meus amigos para casar, porque eu entreguei meu relacionamento para Deus. Eu abri mão. Literalmente eu abri mão. Agora, o que eu quero que fique aqui disso tudo, Diogo, eu era um cara que usava pessoas. Eu comecei a me conectar com pessoas. E hoje eu sou um cara que transforma pessoas. Isso aqui tem que estar na mente. Boa, boa. Irmão, em poucas palavras, o que você tem para dizer para Priscila hoje? Uau, isso me faz chorar. Que ela é a mulher virtuosa. Que ela é a mulher virtuosa que edifica essa casa que sou eu. Porque nos meus momentos de aflição, é ela quem me conecta com o meu centro, que é Deus. E aí a Priscila pega o celular, liga para você via vídeo e te mostra o grande Abraão. O que você tem para dizer pro Abraão hoje que ele vai ouvir daqui a alguns dias? Você me mata. Eu falo que ele é a resposta de oração. Boa. Aí o Abraão derruba o celular no chão e naquele dia está recebendo a visita de mamãe em casa. Ela pega o celular e fala, oi filho, o que você tem para dizer para ela? Mãe, muito obrigado por ter se sacrificado. Valeu a pena. É isso, galera. A gente vai Meu Deus. encerrar o nosso papo franco com essa emoção verdadeira, com essas palavras que eu tenho certeza, eu sinto muito dentro de mim, que todos esses minutos que nós conversamos, em meio à conversa, muitas vidas já começaram a serem transformadas. Irmão, para quem não acompanha você nas redes sociais, como que está lá o teu Insta? Só uso o Insta, @guerreiro.lifestyle. Mandem mensagem. Cara, todos os dias a gente tem postado conteúdo sobre isso. Eu não consigo não postar aquilo que não é meu dia a dia. Boa. A minha assessora, ela fica maluca. Ela fala, cara, você precisa postar conteúdo. Eu falo, mas, às vezes eu tô vivendo algo tão intenso que eu nem consigo... Mas a gente... Enfim, guerreiro.lifestyle. Boa. Irmão, para a gente fechar aqui com a nossa família, para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, dê seu like, deixa teu comentário, pode mandar mensagem para mim nas redes sociais, para o Guerreiro.
se você precisa de algum tipo de ajuda, se você não tem hoje um direcionamento de forma horizontal, pessoas que possam conversar com você para te ouvir, para te dar os próximos possíveis passos, mande mensagem para a gente, porque eu tenho ciência de que um papo nessa profundidade abre muitas feridas em muitas pessoas. E de forma responsável da nossa parte, a gente não quer deixar você com nenhuma ferida aberta. E sim te dar direcionamento para que essa ferida seja curada da melhor forma. E antes de encerrar, e não menos importante, mas o mais importante de tudo, eu quero que você deixe uma mensagem para Deus. Uau. Cara, interessante você falar isso, porque eu quero deixar uma mensagem de Deus para as pessoas que vai chegar em Deus. O livro de Lucas, ele fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele é um dos filhos de um homem de muitas posses, que ele antecipa o recebimento da herança dele e ele sai para viver a vida. Então ele sai debaixo da guarda do pai, gasta todos os recursos dele com o que ele quer gastar. E de um determinado momento, a Bíblia fala assim, caindo em si, ele observa que a vida dos servos do pai dele eram melhores, com condições mais confortáveis do que ele estava vivendo. Ele resolve pedir perdão e voltar para ser como um servo do pai, para poder ter que comer coisas básicas. 2 fichas caem aqui. Ele fala, caindo em si. E eu oro nesse momento para que quem está nos ouvindo caia em si e encontre uma verdade que revela as feridas, revela as dores, as frustrações, mas acima de tudo, que revele os próximos passos de resolução. Que essa ferida ela não fique sem o remédio, que é o amor de Deus. Eu oro para que você hoje caia em si, que as coisas que você está vivendo talvez não seja aquilo que Deus tem para a tua vida. E o segundo passo é quando ele quer voltar para casa. Ele é um filho, mas a mensagem que está na cabeça dele é volte como um servo. Agora deixa eu te falar, você que está com medo de dar um passo atrás e voltar a acessar aquilo que te gerava amor antes, porque você acha que não é mais merecedor, Deus não é um pai injusto. Ele continua sendo um pai bom. Ele vai te receber como um pai, porque essa história termina, esse filho ele volta para casa. O pai vai encontrar ele no meio do caminho, tamanha era a saudade. O pai dá uma nova aliança. Ele faz um novo compromisso com o filho. Ele dá uma veste nova, ele purifica o filho. Ele dá um calçado novo, ele dá segurança para o filho, ele traz um banquete, tem comunhão. Então talvez você está ouvindo isso aqui e você fala, eu não sou merecedor. Eu não mereço viver isso. Eu oro hoje para que o perfeito amor de Deus lance fora todo o teu medo. E que você possa sentir agora o amor de Deus te encontrando e falando, existe um caminho novo de redenção para você. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Família, forte, hein? Muito bom. Eu vou querer assistir de novo esse papo depois, porque tem muito aprendizado aqui. Ficamos por aqui nesse episódio muito emocionante. Irmão, muito obrigado, seja muito bem-vindo à nossa casa, porque a sua energia e a sua pessoa conecta exatamente com o que eu quero de pessoas junto comigo para o resto da minha vida. É isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio do Papo Franco. Tamo junto, sempre junto. É nóis.